Olá, eu sou o professor Hélio Tosatti e neste vídeo irei falar sobre equações diferenciais exatas. Dada uma equação na forma m de xy dx mais n de xy dy igual a zero, dizemos que esta equação é exata se existir uma função u de xy tal que m de xy dx mais n de xy dy é o diferencial da função u, ou seja, du é igual a m de xy dx mais n de xy dy. Lembrando que para uma função u de d contido em R2 em R, o diferencial de u é igual a derivada parcial de u em relação a x dx mais a derivada parcial de u em relação a y dy. Assim podemos concluir que a minha equação é exata se e somente se existe uma função u num domínio contido em R2 em R, tal que a derivada parcial de u em relação a x é igual à função m e a derivada parcial de u em relação a y é igual à função n. Para identificar se minha equação é uma equação diferencial exata, usando a definição não é tão simples. Assim, o seguinte resultado mostra uma forma mais simples de como identificar se minha equação diferencial é exata. A equação m dx mais n dy igual a zero, onde m e n são funções contínuas e deriváveis, é uma EDO exata se e somente se derivada parcial de m em relação a y é igual a derivada parcial de n em relação a x. Se m dx mais n dy igual a zero é uma EDO exata, então existe uma função u tal que m é igual a derivada parcial de u em relação a x e n é igual a derivada parcial de u em relação a y. Derivando m em relação a y e n em relação a x, temos derivada parcial de m em relação a y igual a derivada de segunda ordem de u em relação a yx, e derivada parcial de n em relação a x é igual a derivada de segunda ordem de u em relação a x e y. Aplicando o teorema de Schwartz, podemos concluir que a derivada parcial de m em relação a y é igual à derivada parcial de n em relação a x, concluindo a primeira parte da demonstração do teorema. Agora suponha que a derivada parcial de m em relação a y é igual à derivada parcial de n em relação a x. Para provar que minha EDO é exata, temos que construir uma função u tal que a diferencial de u é igual a m dx mais n dy. Supõe-se u construída de modo que derivada parcial de u em relação a x é igual a n. Para obter u, é necessário que integre a igualdade derivada parcial de u em relação a x igual a m, tudo em relação a x. Assim temos que u é igual a integral de x0 a x m de xy dx mais φ de y, sendo x0 um ponto arbitrário no campo de definição da minha função u. Derivando a igualdade anterior em relação a y, temos derivada parcial de u em relação a y igual a derivada da integral de m de x y dx em relação a y mais φ' de y. Pelo teorema de Leibniz, podemos colocar a derivada parcial de y dentro da integral. Usando a hipótese que a derivada parcial de m em relação a y é igual a derivada parcial de n em relação a x, temos que a derivada parcial de u em relação a y é igual a integral de x0 a x, derivada parcial de n em relação a x dx mais φ' de y. Calculando a minha integral, temos que a derivada parcial de u em relação a y é igual a n de x y menos n de x0 y mais φ' de y. Observe que n de x0y é uma função apenas de y, então menos n de x0y mais φ' de y é uma função arbitrária de y. Assim podemos tomar um φ de y tal que menos n de x0y mais φ' de y é igual a zero. Assim, a minha φ
de y desejada é igual a integral de y0 em relação a y, n de x0 y dy, mais c, sendo y0 um ponto arbitrário no campo de definição de U. Portanto, U igual a integral de x0 a x de mxy dx mais integral de y0 a y de n de x0 y dy é a minha função desejada. Concluindo a segunda parte da demonstração. Como consequência imediata do teorema, temos o seguinte resultado. Para achar a solução da minha DO, temos que calcular integral de m dx mais integral de n menos derivada parcial de p em relação a y dy igual a c, onde p é a minha integral de m dx. Isto segue do fato das seguintes igualdades usadas no teorema anterior. Dado o exemplo, exponencial de y dx mais x vezes exponencial de y menos 2y dy igual a zero. Como derivada parcial de exponencial de y em relação a y é igual a exponencial de y, e derivada parcial de x exponencial de y menos 2y em relação a x é igual a exponencial de y, temos que minha EDO acima é uma EDO exata. Calculando a minha integral exponencial de y, dx fica igual a x vezes exponencial de y, que vamos denotar por p. Calculando a derivada parcial de p em relação a y, temos x vezes exponencial de y. Calculando x exponencial de y menos 2y menos a derivada parcial de p em relação a y, temos que fica igual a menos 2y. Agora, aplicando na fórmula anterior, temos que x exponencial de y menos y ao quadrado igual a c é a solução da minha EDO.